Muito bem, vamos falar de objetivos, vamos falar de metas, vamos falar de uma coisa que é muito importante, que é qual a importância de tu equacionares sempre que há um outro lado da questão, mesmo quando estejas num stand-by, e é muito fácil criar neste momento pensamentos negativos, cenários negativos do futuro, mas ao mesmo tempo, se é muito fácil criar isso, também poderá ser muito fácil criares um pensamento muito mais otimista. E eu vou-te dar aqui algumas dicas sobre qual é o conteúdo que nós podemos acrescentar aqui no que é acrescentar um objetivo real e o que é que tu tens que estar atento ou atenta neste processo. Eu vou passar já vou partilhar aqui a tela com o PowerPoint que trouxe para te mostrar. Já estás a ver aqui no ecrã, tenho a certeza, e estás-me a ver lá no canto direito, que vais acompanhando. Muito bem, eu pus aqui, vamos ver aqui se isto não passou cedo demais. Ok, eu coloquei mesmo aqui esta imagem propositadamente aqui, e o tema central, dei-lhe um título que é o que é que há do outro lado. Fixa esta frase, que vou transformar esta frase numa pergunta mais à frente, que é o que é que há do outro lado? E é uma questão core na vida do presente, porque é no presente, nos teus comportamentos atuais, na tua atitude mental atual, é que tu constróis aquilo que virá à frente e será mais delicioso e será desafiante e será mais pleno. Como vês aqui na imagem, tens um bonequinho que está ali no meio de duas realidades, dois círculos, um é o passado e outro é o futuro, e tudo o que ele fizer ali no meio, que é no presente, naquilo que está a viver, tudo o que ele fizer vai impactar aquilo que ele vai viver naquele círculo que está aqui à minha direita, que deve estar à tua direita também, que é o futuro. Portanto, ele tem toda a experiência que ganhou no passado, tem uma história de vida, tem valor, tem capacidades, tem competências, e tudo o que ele fizer aqui neste ponto vai impactar aquilo que ele vai ganhar no futuro. Mas isto é preciso ter um pensamento core, é preciso ter um pensamento estruturado, é preciso ter uma mente mais elaborada e mais complexa, que é digna dos próximos tempos, que são mais desafiantes. Vou passar à frente. Vamos então àquela representação que estavas a ver há pouco, que me passou rápido demais. Muito bem, tens aqui uma representação de duas representações, aliás. Portanto, tens a primeira, que é de A para B, e que no fundo é da forma como imaginamos quando nós criamos uma intenção, quando nós criamos um objetivo, quando nós criamos uma meta. Portanto, aqui o ponto A é o estado atual, e o ponto B é o estado desejado, alguma coisa que nós queremos aqui. Portanto, a ideia é esta: qual é a distância mais curta entre dois pontos? Neste caso, o A e o B é uma linha reta, como estás a ver aqui. Acontece que nós às vezes pensamos nas coisas assim, desta forma, e elas não acontecem na realidade, como já estás a ver a representação em baixo, e a representação em baixo tem de A até B, não tem de A para B, porque do de A para B tem a ideia que é só seguir aqueles passos e está tudo feito e vai tudo correr bem, será tudo muito fácil, será tudo fantástico e eu vou atingir o ponto B muito rapidamente. E aqui no ponto A tens algo diferente, tens de A para B e tens uma linha que eu chamo a linha de aprendizagem. Porquê? Porque vais ter aquilo que se chama de altos e baixos, vais ter, durante este processo de planeamento, vais ter prazos que tu estabeleceste e que possivelmente não foram possíveis de cumprir porque não dependem só de ti, traz momentos em que traz muita ansiedade, traz momentos de depressão, traz momentos que poderás querer até desistir do assunto, que passará isto pela cabeça, mas isto é um processo de vida necessário para atingires este ponto. E aqui há um pormenor, estás a ver aqui esta representação desta figura aqui do lado direito em baixo, maior do que o A, não é? Porque aqui é um processo de crescimento, enquanto aqui, se formos acima,
Tu tens do plano A para o plano B, por exemplo, se eu vou aqui apontar um objetivo que, só a título de exemplo, se eu disser assim, olha, eu quero ir ao supermercado fazer as compras tal, tenho um objetivo de ir amanhã das tantas horas e chegar a casa tal, porque isto é fácil, é um objetivo fácil de atingir, não tem processo de aprendizagem nenhum, é uma linha reta. Quando tu escolhes um objetivo que é muito fácil de atingir, que está muito ao teu alcance, não tem processo de aprendizagem. Portanto, tu chegas aqui, tu começas no ponto A com uma capacidade emocional e um quadro mental com umas certas características e vais chegar aqui ao ponto B na mesma, igual, sem processo de aprendizagem, sem processo de crescimento, apenas passou algum tempo. Portanto, isto é o que acontece quando definimos objetivos e metas que não são ambiciosos, que não são, enfim, que não são desafiantes, que não envolvem um processo de aprendizagem. Ao contrário, aqui, tu começas num estado mental, na representação em baixo, começas com um nível de pensamento e e quando chegas ao B, na fase do processo, e quando chegas ao B, o B que estás a ver aqui, que é muito maior, esta representação, este quadrado em perspectiva, e isto o que quer dizer é que tu cresceste, tu adquiriste mais competências, tu adquiriste mais informação, mais conhecimento, mais experiência, tens uma percepção da vida diferente, porque tiveste um processo de aprendizagem, e este processo é feito de altos e baixos, e é aqui que tu tens que ver se queres mesmo isto, se queres mesmo passar para aqui, porque vais ter que fazer este processo, vais ter que aprender alguma coisa para tu depois, quando chegares aqui, estares acima da realidade que se está a passar. Portanto, tu tens mais capacidade para arranjar soluções, para tomar decisões e para findar aquilo que é a depressão, que é a ansiedade, que é a dúvida, que é a hesitação, e criares mais certezas para ti próprio ou para ti própria. Bom, há uma coisa aqui que eu te quero mostrar, que é importante nos objetivos e que, no fundo, é matéria que dão aqui no ensino em Portugal, matéria do 9º ano. E vamos aqui tu tens diferença, portanto, o deslocamento é a distância, aliás, a distância que é a linha reta entre um ponto A e o ponto B. Mas, no fundo, a distância propriamente dita, aquilo que tu vais percorrer, é completamente diferente. Se tu vires a questão num mapa, por exemplo, se estiveres a calcular isto com um trajeto num automóvel, vais chegar à mesma conclusão. Uma coisa é o que é que difere um ponto no mapa do outro ponto no mapa. Tu vês, traças uma linha reta e tem um deslocamento, tem uma certa medida, não é? Se tu fores pelas ruas e pelas estradas, portanto, isso é que conta, que é a distância. E depois no meio desse caminho, no meio desse trajeto que tu tens que fazer, há curvas e há contracurvas, e também depois pode haver acidentes que aconteçam e que tu tenhas que parar e esperar, pode haver passagens de nível, pode haver coisas que aconteçam no meio do caminho e tens que fazer esse processo sem nunca desistir e voltar para trás, porque chegas com mais capacidade, porque é um processo de crescimento muito mais adequado aos tempos que tu queres viver e que queres te preparar para viver. Vamos seguir em frente, vou passar aqui. Vamos começar então aqui por definir o que é que, obviamente, que objetivos, definir o que é que são objetivos, no fundo, relacionado com as pessoas, é que, assim, há pessoas, todas as pessoas, no fundo, acabam por cumprir objetivos. E há pessoas que com objetivos próprios, e está a vermelho porque isto é core coaching. A questão do core coaching é a pessoa ter um objetivo próprio, objetivo da pessoa, da própria pessoa. É um apelo aos seus talentos, é algum apelo que ela sinta interiormente sobre aquilo onde quer chegar, o que é que quer fazer, o que é que quer fazer da vida. Mas claro que tu vais encontrar muitas pessoas cumprirem objetivos de outras pessoas. Há pessoas a cumprirem objetivos de outras pessoas. São pessoas que trabalham para outros. São pessoas que têm objetivos muito definidos, mas que têm outras pessoas que não têm objetivos, mas que no fundo trabalham
para elas. Portanto, no fundo, há aqui um vazio, porque se de repente aquela pessoa que tem um objetivo principal deixa de existir ou desiste ou vai para outro contexto, essa pessoa que trabalha para o objetivo do outro acaba por criar um vazio muito grande. E finalmente há pessoas que precisam que lhes deem um objetivo, pessoas que lhe dizem que precisam que lhes digam que, olha, o que fazer, o que é que devia fazer, portanto isso não... isto aqui não, estas duas situações nunca vão correr bem, porque não estás a viver a tua vida. Aqui estás a trabalhar para a vida de outra pessoa, sem cumprir aquilo que é teu, só cumprindo se calhar processos de sobrevivência, e aqui na verdade vais aceitar coisas dos outros, sugestões dos outros. Eu já me aconteceu isso na vida numa fase muito precoce, que muitas vezes repito nas formações, e também é por isso que eu estou aqui neste contexto agora também a dar este tipo de formações, porque muita coisa que eu falo como muito na minha vida pessoal. Houve uma altura na minha vida, 15 anos, quando eu tinha 15 anos, que escolhi uma área que era a mecanotecnia, porque a minha envolvente toda me influenciou e me pareceu que era me fez parecer que era uma decisão acertada para ir trabalhar depois para as fábricas, porque aqui a envolvente era muito industrial, e eu fiz isso. Portanto, eu no fundo, precisei que alguém me desse um objetivo, porque eu no fundo, apaguei aquilo que tinha dentro de mim, na altura, não é? Atabafei aquilo, que depois mais tarde teve que se revelar que era seguir, por exemplo, letras e humanísticas e estas áreas, porque depois fiz esse processo mais tarde e acabo por seguir outro caminho 10 anos mais tarde. Muito bem. Portanto, a ideia aqui é que deves criar uma coisa que tem a ver contigo, queiras mesmo, não é porque os outros te dizem, e não deves descansar se estás a trabalhar num projeto de outra pessoa. Vamos seguir aqui um ponto importante, que é, então, a tal pergunta, a tal afirmação que tu viste no primeiro slide, que vais ver agora aqui, em pergunta. O que é que há do outro lado? Fixa esta pergunta. Faz esta pergunta. No momento-chave, no momento em que tenhas dúvidas, no momento que tenhas mais preocupação, faz sempre esta pergunta. O que é que haverá do outro lado? E haverá sempre alguma coisa. Mas há pessoas que, no fundo, como esta imagem também ilustra, há pessoas que são engolidas pelo desgosto, pelo infortúnio, por alguma coisa que está a acontecer que é negativa, porque não têm nada do outro lado do desgosto e do infortúnio. Não têm nada porque também não imaginam, não ativam a sua criatividade, não ativam a sua capacidade de criação mental para imaginar aquilo que querem fazer. E, portanto, não têm nada depois que as puxe para uma realidade que está acima do que estão a viver. Portanto, a pessoa fica engolida pelo desgosto e pelo infortúnio, pela tristeza, pela depressão, enfim, e não é capaz de sair porque não é capaz de imaginar que merece uma situação melhor e que há uma situação melhor. Isto depende muito mais da pessoa do que propriamente da própria realidade. E, seguindo o mesmo contexto, ora, com certeza que um mau dia, um mau momento pode vergar-te se não tiveres um propósito real acima de tudo isso. Portanto, a necessidade aqui de criares alguma coisa para ti, criares um propósito também naquilo que estás a fazer. Porque aqui está referenciado um mau dia, um mau momento, pode ser um momento, na verdade, pode não ser uma coisa prolongada no tempo, mas qualquer coisa, por mais simples que seja, pode vergar-te se não tiveres um propósito real acima disso. Portanto, aqui também relacionado com a imagem das árvores, como estás aqui a ver, as pessoas que ultrapassam as maiores dificuldades, que há pessoas que são tenazes nisso, não é? Que nós admiramos, são aquelas que definitivamente têm algo maior que as puxa, que as atrai. Mas estas têm algo maior, é a criação da mente. Elas permitem-se a criar alguma coisa, não é? A imaginar uma imagem, a visualizar alguma coisa em que elas próprias estão lá dentro
e que as puxa para fora da realidade. E aqui, portanto, esta imagem ilustrativa que é, a pessoa sente-se vazia aqui nesta árvore sem folhas, mas do outro lado poderá haver uma coisa completamente diferente, uma árvore mais frondosa e mais saudável. Vamos seguir então um pouco mais à frente o que é que há do outro lado. Vamos continuar com a mesma pergunta, portanto há sempre duas faces da história. Isso é outra. Cada vez que tu fazes esta pergunta, tens que admitir que uma coisa, há sempre duas faces da mesma história. E tu podes construir a história conforme tu quiseres, com percentagens de bem-estar muito maiores do que aquilo que estás a viver, se estás a viver em alguma dificuldade. Ou então, arranjares capacidade também, se não estiveres a viver dificuldades. Portanto, isto aqui, estou aqui a direcionar isto para um contexto onde haja dificuldades, onde haja assim alguma tristeza, portanto, mas no fundo isto são temáticas que nos fazem também poder, que nos dão poder para ajudar outras pessoas. Aqui estás a ver a representação do copo meio cheio e meio vazio, mas há uma história, deixa-me contar-te aqui uma história, vou aqui interromper este compartilhamento. Ok, deixa-te contar-te aqui uma história de uma professora universitária que foi dar uma aula, estava num auditório com uma série de alunos, e então ela apareceu com um copo meio de água. Então os alunos começaram logo a pensar, isto é aquela metáfora do copo meio cheio, meio vazio, vem perguntar o que é que nós achamos. Mas ela esticou o braço com o copo que estás a ver aqui, com o copo com meio de água, e perguntou quanto é que pesava aquele copo. E os alunos começaram a dizer 250 gramas, 300 gramas, 340, 320. E então ela, a certa altura, disse aos alunos, não é isso que é importante, não é o peso que é importante. No fundo, o copo tem um peso, mas o que é importante aqui é o quanto tempo é que tu estás a aguentar este peso. Quais são as consequências? É porque se eu tiver uns segundos aqui, não tem problema nenhum, porque eu aguento perfeitamente, mas se eu tiver muito mais tempo, largos minutos, o meu braço começa a apresentar alguma dor. Depois, mais tarde, começa a apresentar dormência, e depois começa realmente a fraquejar, e eu sou obrigada a deixar cair o copo. E isto acontece com fases, com aquilo que se pode representar como a depressão, a ansiedade, a tristeza, o desapontamento, o infortúnio, o desgosto, os pensamentos negativos. Se tu representares este copo como uma situação dessas, vais ver que quanto mais tempo tu decidires e te aceitares carregar essa situação, mais difícil será sair dela, e porém será esmagado por ela. Portanto, representando a situação em que as pessoas são engolidas pelo infortúnio e pelo